Hoje estou aqui com a senhora Rita de Azevedo. Ela é funcionária da empresa EMS, que é Employee Mobility Solution, e eu decidi entrevistar ela pelo meu trabalho. Eu cheguei a conhecer a senhora Rita devido a uma reunião que teve no último emprego que eu tinha na Sinopec, onde ela estava apresentando seus serviços de Immigration Relocation. E agora eu gostaria de fazer algumas perguntas para a gente aprender um pouco mais sobre a sua função. Então, a princípio, teria como você explicar um pouquinho mais sobre a EMS para a gente? Bom, a EMS ela é uma empresa de imigração. Ela trabalha com mobility e ela tem sede no Brasil, na Argentina, Venezuela, Madrid e Estados Unidos. E a empresa trabalha para uma gama de outras empresas que fazem a mobilidade e a expatriação dos estrangeiros dos seus profissionais. Eu aqui no Rio, eu sou a responsável pela unidade Brasil. E então o objetivo da empresa é exatamente esse, é trabalhar com expatriação dos estrangeiros. No seu dia a dia, me explica um pouco quais são as suas funções, suas tarefas, como que você lidar com esse processo de imigração. Bom, o processo de expatriação ele é dividido a gente divide em três partes. O processo da imigração em si, que é a parte legal de todos os vistos, a parte de relocation, né? E a parte também de escola, para os estrangeiros que estão indo para outro país com toda a família, incluindo os filhos. Entendi. Então a gente trabalha, por exemplo, o meu especificamente, o que eu faço? Trago o estrangeiro para o Brasil e faço toda a parte legal, dependendo da atividade do estrangeiro. Eu tenho que ver o tipo de visto adequado, eu tenho que ver a escola, ver vaga, quando a família chega, ver a parte de relocation, onde ela vai morar. Então, assim, você trabalhar com vidas, porque o estrangeiro está vindo do país de origem ou então de uma outra expatriação para o Brasil e às vezes, na maioria das vezes, até ele nunca esteve aqui. Então, assim, você tem que lidar com a expectativa de uma vida, não só do expatriado, como todo o grupo familiar dele. Entendi. Entre as várias empresas que a EMS trabalha, a Chevron, Sinopec, a Repsol é uma das grandes fornecedoras, um grande cliente de vocês. E como eu pesquisei, percebi que tem várias diferentes nacionalidades dentro da Repsol. Na Repsol tem 17 nacionalidades. E como é trabalhar com essas pessoas estrangeiras? Por exemplo, uma nacionalidade que você tem muito contato, as pessoas da Espanha? A que eu tenho mais contato são os espanhóis, né? E os latino-americanos, e argentino, venezuelano, colombiano, indianos. Então, assim, a língua dentro dessa específica empresa que é utilizada, que eu mais utilizo, é o espanhol. Agora, já na Chevron é o inglês, que tem muito americano. Depende da empresa. Mas, assim, uma das coisas desse trabalho que é assim, legal e super interessante é que você lida com muitas nacionalidades, então é multicultural. Então, ao mesmo tempo que você está recebendo esse estrangeiro aqui, você também aprende muito, porque cada um vem de um costume diferente, cultura diferente, hábitos diferentes. Então, assim como para eles, eles estão chegando num lugar novo, para a gente também que trabalha com a mobilidade, é uma experiência nova, ainda que seja a mesma nacionalidade, porque cada um tem uma experiência de vida. E como que
você veio parar nessa posição dentro da IMS? Como é que foi o seu processo de seleção para entrar nessa empresa? Bom, quando eu entrei na IMS, eu fui por uma indicação de uma amiga, mas eu fui a pessoa responsável, a CEO, veio ao Brasil para procurar alguém que pudesse começar a IMS aqui no Brasil para atender uma específica companhia, uma específica multinacional. Então eu fui indicada, mas eu tive entrevista com o escritório, com as oficinas de Buenos Aires e Madrid. E a sua formação acadêmica, ela te ajudou muito? Como as suas experiências passadas? A minha formação acadêmica é Ciências Contábeis. Assim, para você levar uma unidade, você também tem que saber um pouco de finanças, né? Você saber gastos, até porque você está fazendo um trabalho. Então, aquele trabalho, por mais que você coloque o humano, tem que ter o lucro. E a experiência, eu acho que o que me ajudou mesmo foi as minhas experiências, porque eu fui secretária há muitos anos. E para você trabalhar com estrangeiro, para você trabalhar com expatriação, é uma área muito humana. Isso me ajudou muito, porque como eu fui secretária há muitos anos, quais são uma das qualidades? Você tem que ser uma pessoa confiável, você tem que ter muita paciência, você tem que ser ouvinte. Então, às vezes, você tem que trabalhar muito com o psicológico da pessoa, porque eles chegam aqui com uma expectativa lá em cima e eles vão ter aqueles momentos de alto e baixo, porque o prazo certinho de um estrangeiro, quando chega aqui, ou sozinho ou com família, ele chega com uma expectativa mais alta possível, depois aquilo baixa, depois sobe de novo para poder estabilizar. Então, assim, o fato de eu ter sido secretária me ajudou muito. Entendi. Entre essas características que você estava citando, se você fosse contratar um estagiário nesse exato momento, seriam as mesmas características ou seria algo diferente que você exigiria de um candidato? Bom, se eu fosse contratar uma pessoa agora, como característica, teria que ser uma pessoa pontual, porque se você marca um compromisso com o estrangeiro não é igual ao brasileiro. O estrangeiro, ele é pontualíssimo, não importa qual seja a nacionalidade. Você, então, pontual, você tem que ser discreto, porque você, num processo, por exemplo, de imigração e num processo de relocation, você vai com a família, então você assiste coisas que você tem que ser discreto, você tem que fingir que não vê. Leal, porque você tem que ser leal. Eu, por exemplo, eu estou aqui no Brasil e a minha base é Madrid, né? Meu quartel-general, vamos dizer assim. Então, tem que ser uma pessoa leal, dinâmica, entendeu? Tá atualizada. Tem que ser, ao mesmo tempo que uma pessoa discreta, ela tem que ser comunicativa, porque você tem que passar seu conhecimento, você tem que passar segurança para o estrangeiro, você tem que passar tranquilidade, conhecimento. Ele tem, porque ele está aqui, você é o ponto focal dele. Então, assim, ele tem que sentir que ele pode contar com você para as necessidades, assim, de início de uma expatriação. Entendi. Essas características que você disse são todas características de personalidade. Agora, em questão de conhecimento, de formação, quais coisas você acha que hoje em dia é necessário para entrar no mercado de trabalho? Por exemplo, um curso de informática, um curso de idioma? Ah, sim. Eu acho que o idioma você tem que ter, independente da profissão que você tenha.
hoje em dia você tem que ter, quanto mais idiomas você falar melhor. O curso também, o universitário, eu acho também que ajuda, porque você tem que ter uma formação acadêmica. Por exemplo, no que eu trabalho, RI é uma coisa que ajuda muito, né? Então eu acho que tem que ter uma formação acadêmica, os idiomas, enfim, eu acho que hoje em dia, para você entrar no mercado de trabalho, quanto mais qualificado você for, melhor. Né? Você faz a universidade, depois você faz uma pós, depois você faz um MBA, e assim você vai... Uma coisa vai entrando na outra. Uma coisa vai entrando na outra, porque a vida é exatamente isso. É o que te impulsiona, né? Hoje você quer uma coisa, amanhã você já tem outro objetivo, e à medida que o tempo vai passando, você vai vendo, você mesmo vai sentindo as necessidades do que você precisa para você trabalhar, ou de repente mudar um rumo profissional totalmente diferente de onde eu, por exemplo, fui secretária há muitos anos, então hoje em dia eu trabalho num segmento totalmente diferente, apesar de ser coligado. Se você pudesse voltar atrás e fazer alguma coisa diferente na sua experiência acadêmica ou profissional, você mudaria alguma coisa? Sabendo o que você faz hoje, você seguiria outro caminho? Não, se eu soubesse vamos dizer que eu ia terminar trabalhando com expatriação, com mobilidade, eu, por exemplo, acho que relações internacionais está no caminho. Mas também a área de recursos humanos. Por quê? Porque num departamento de recursos humanos de uma empresa que trabalha com expatriação, é muito importante, porque você trabalha com o salário do Brasil, você trabalha com condições no exterior. Então também eu acho que é um segmento legal, entendeu? Então assim, eu acho que eu iria ou para uma área humana, recursos humanos, uma coisa que tivesse ligado, ou folha de pagamento, benefícios, uma coisa mesmo voltada, formação para uma coisa assim, ou relações internacionais, que eu acho que está dentro da caixa que eu trabalho hoje. Entendi. Rita, muito obrigada pelo seu tempo, você me ajudou bastante. Eu gostaria de aproveitar esse momento para perguntar se eu poderia enviar meu currículo para você. E quem sabe, talvez no futuro tenha uma vaga que eu possa talvez trabalhar na EMS com vocês e aproveitar uma nova oportunidade. Se você estiver interessado, ou você me entrega seu currículo, ou você acessa a página da IMS e envia seu currículo, porque o nosso objetivo realmente é crescer. Hoje a gente é baseado no Rio de Janeiro, mas a gente atende vários outros estados, como São Paulo, Minas, a gente trabalha, está indo também para o Nordeste, então assim, dentro do Brasil a gente já tem vários outros pontos e estamos abertos a propostas. Tá bom, muito obrigada. De nada. Obrigada.